Fala, minha rapaziada, tranquilidade? Professor Flávio na área para mais uma aula no canal Matemática é o Papo. Sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo da aula de hoje? Vamos lá, vamos nessa. Na aula de hoje, vamos trabalhar o conteúdo de funções, beleza? O que vai ser função? Matematicamente falando, função é o estudo de transformações. Inclusive, um outro nome que eu posso usar para função é transformação. Transformação na prática de grandezas. Beleza? Ficou meio confuso? Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então vamos lá, ó. A ideia de função no cotidiano. Relação entre duas grandezas. Então eu tenho aqui, ó. Primeira grandeza que aparece a quantidade de pão de queijo. 1, 2, 3, por aí vai. E a cada quantidade de pão de queijo eu associo um valor a ser pago. Então eu tenho um valor unitário, comprei um pão de queijo, pago 1,50. Entendido? E aí, à medida que eu vou aumentando a quantidade de pães de queijo, eu vou aumentar também a quantidade de valor a ser pago. De forma geral, eu consigo determinar uma expressão matemática que associa, percebam, que associa a quantidade de pão de queijo ao valor a ser pago. Vocês viram que eu fiz a palavra associa? Porque quando a gente fala de função, é sempre uma associação entre duas grandezas. E essa associação vai ser sempre, um vai estar sempre associado a outro. Neste caso, do exemplo do nosso cotidiano, o preço a ser pago vai estar sempre associado à quantidade de pães de queijo. Eu só vou poder pagar um valor à padaria na qual eu comprei o pão de queijo a partir do momento que eu determinar a quantidade de pães de queijo que eu vou adquirir. Beleza? Em outras palavras, existe uma relação de dependência. E aí eu coloquei uma expressão lá embaixo, a gente vai ver nas próximas aulas de função. Eu quero que vocês entendam na aula de hoje o que é função aplicada ao nosso cotidiano, beleza? Nas outras partes essa aula eu vou dividir pelo menos em 3 partes para ficar bem diluída e bem tranquila. Entendido? Porque é um conteúdo muito fácil, mas muito importante dentro da matemática e despenca no Enem. Despenca no Enem. Se você dominar o conceito de função e as funções elementares de forma geral, você vai ter uma boa e uma ótima nota, obviamente, no seu maravilhoso Enem. Entendido? E aí tem uma expressão matemática, mas não é o foco da aula de hoje não. Eu quero só que vocês entendam a associação da quantidade de pães de queijo com o valor a ser pago. Então vamos lá. Próximo slide, se liga. Então, na situação anterior, vemos que o preço do pão de queijo depende da quantidade comprada. Foi o que eu falei para vocês. Existe uma relação de dependência. Então, o valor a ser pago eu chamo de dependente. E a quantidade de pães de queijo eu vou chamar de dominante. Tá bom? Dentro da relação entre grandezas da minha função. Situações que existe uma relação de dependência entre grandezas é chamado de função. Sempre que existe uma relação de dependência entre grandezas, e aí tem duas regrinhas para que essa relação de dependência ocorra, que a gente vai ver já já. Sempre que existe uma relação de dependência, eu vou chamar de função. Vocês percebem que, de forma geral, em matemática, tudo é uma relação de dependência? Tudo. Se tudo é uma relação de dependência, em matemática, quase tudo ou tudo vai ser uma função. Se tudo é uma função, o estudo de função é muito importante dentro da matemática. Entendido? Então vamos lá. Então vamos aprofundar esse conceito. Vamos pegar um outro exemplo aqui para ficar mais fixado como é que essa relação de dependência funciona. Então aqui, ó, no primeiro diagrama, eu tenho a quantidade de litros aqui, ó, quantidade de litros a ser pago. Então eu botei quantidades distintas. E a cada quantidade de litros a ser paga, eu associei um valor a ser pago. Então tem um valor unitário de litros, então 1 litro custa 2,50. Nossa, quem dera, saudades desse valor 2,50, viu? Nem quando eu era criança tinha esse valor. E eu já sou velho já. Entendido? E aí, à medida que eu aumento a quantidade de litros, eu vou aumentar o preço a pagar. Fácil, é nosso cotidiano. A gente observa isso no dia a dia. A gente só não observa que isso é uma função, uma relação de dependência entre funções. E nesse caso aqui, qual vai ser a dependente? A dependente, eu vou botar um desenho, viu, gente? A dependente vai ser o preço a pagar. Normalmente a dependente, quando a gente escreve no diagrama, é para onde a setinha está indo. Beleza? E a dominante é de onde a seta sai. Dominante. Nossa bendita dominante.
Entendido? Difícil? Fácil? Tranquilo? Tranquilo, né? O conceito de função eu acho muito tranquilo, tá bom? Só que eu vou fazer algumas perguntas para você que vai aplicar a regra para que de fato seja uma função. Então vamos lá. Primeira regra. Ah, não foi. Pera. A situação ao lado associa a quantidade de combustível ao preço a pagar. Se associa e existe uma relação de dependência, é uma função, tá bom? Só que para ser uma função, segue o seguinte, ó. Faço a primeira pergunta para você, estudante. É possível uma mesma quantidade de litros possuir dois valores diferentes a pagar? Imagina que você comprou uma mesma quantidade. Comprei 4 litros de combustível. Tem como ele dar dois valores distintos? Ah, no mesmo posto, obviamente, com o mesmo valor. Comprei 4 litros. Fui numa bomba, deu 7. Fui em outra bomba, deu 10. Opa, ou estão me passando para trás, ou tem algum problema, não tem? Se tem algum problema, se está errado, não pode ocorrer, então quer dizer que eu excluo esse tipo de situação. Então, dado uma quantidade de litros, ele nunca vai ter dois valores distintos. Em outras palavras, ó, imagine que existe um valor aqui 2. Ó. Tem como esse valor 2 se associar ao 5 e também, por exemplo, se associar ao valor 10? Teria como isso ocorrer? Não, né, galera? Não tem como o valor da dominante se associar a dois valores distintos da dependente. Essa é a primeira regra de função. Quando a gente fala da dominante, a setinha que sai do diagrama, essa setinha vai ter sempre sentido único. Nunca vai ter duas saídas de um mesmo ponto. Beleza? Fácil? Tranquilo? Então vamos lá. Próxima situação. É possível, dado uma quantidade de litros, não saber o valor a ser pago? Então imagina, ó, que eu tenho uma quantidade de litros especificada. Eu comprei 20 litros. Se eu sei o valor unitário, eu sei quanto eu vou pagar. Se eu comprei 20 litros, sabendo que o valor unitário é 2,50, eu vou pagar quanto? R$ 50. Em outras palavras, matematicamente falando, dado uma quantidade X de litros aqui, ó, eu vou ter sempre que associar um valor Y no preço. Em outras palavras, se tiver um ponto aqui na dominante, deste ponto vai ter que sair uma setinha em sentido a dependente. Pegaram a visão? Fácil, tranquilo? Então, ó, vamos recapitular. Dado, vou sempre olhar para a dominante porque ela que manda na minha função, entre as relações entre grandezas. Se nessa relação um dos pontos tiver dois valores distintos, que é o caso aqui, ou tiver dois correspondentes distintos, não vai ser função. É uma relação matemática, mas não é função. É uma relação de dependência, mas não é uma função. E se um dos pontos, dado um ponto aqui na dominante, ele ficar sozinho e não tiver uma correspondente lá na dependente, também não vai ser função, tá bom? Vocês viram que eu estou usando dominante, o termo dominante dependente, né? Mas o termo correto para dominante é domínio da minha função e para dependente é contradomínio da minha função, tá bom? Mas esse é um conteúdo para a próxima aula. Eu quero que vocês, de novo, entendam o conceito básico de função, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui porque senão passa para o próximo slide. Show? E aí, deixa eu fazer aqui. Aí tem a definição formal de função. Eu não vou ler para vocês, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, printar. É importante, é muito importante a definição formal, mas quando a gente trabalha com matemática, principalmente matemática, que é o meu caso, voltado para o Enem, eu vou sempre trabalhar em situações que são voltadas para o meu dia a dia. No Enem ele vai te cobrar a definição formal de função. No Enem vai cobrar que você entenda que existe uma relação entre duas grandezas, e essa relação entre duas grandezas segue aquelas regrinhas que a gente acabou de passar. Entendido? Então vamos lá, ó. Coloquei um quadrozinho para vocês aqui, de forma geral, de situações que vão ser funções dentro do diagrama e que não vão ser função. Aqui vai ser função por quê? Na primeira situação. Porque o pontinho aqui, ó, ele sempre vai estar se relacionando com pelo menos um elemento daqui, ó, não tem ninguém sozinho, tá bom? Além disso, ó, esse ponto só tem uma seta saindo dele. Desse ponto, só tem uma seta saindo dele. Desse ponto, só tem uma seta saindo dele. Foi a pergunta que eu fiz para você. Imagina, troca esse valor A pela quantidade de litros. E aqui o valor a ser pago. Dada uma quantidade de litros, tem como eu pagar dois valores distintos? Não tem, né? Se não tem, não é função. Nesse segundo caso aqui, professor, aqui parece que não é função. É função, galera. Eu sempre vou olhar para dominante, neste caso. Nunca para dependente. Eu sempre vou olhar para dominante, para definir função, viu, gente?
Dependente é importante também. Sempre vou olhar para dominante, para definir função. Olha aqui, ó. Tem alguém sozinho? Não, então significa que se dado um valor, dado uma quantidade de litros que eu comprei, que é a situação que a gente está trabalhando, eu vou ter sempre um valor a ser pago. Tá aqui, ó. E esse valor, essa quantidade de litros é sempre único. Esse aqui, ó, custa esse aqui. Esse ponto se relaciona com esse. E esse se relaciona com esse. Professor, mas como seria isso? Ó, tem dois valores distintos, duas quantidades de litros distintos, dando o mesmo valor. Imagina que esse posto fez uma promoção. Ó, se você comprar as 10 litros, custa tanto. E aí você ganha 5 litros gratuito. Esses 5 litros é um novo ponto, que vira 15, né? Mas você vai pagar o mesmo valor, porque ele é gratuito. Então, nesse caso, está dentro da definição de função. Beleza? E aqui, um caso que não é função, ó. Quando não vai ser função? Quando um dos pontos ficar sozinho, então, dado uma quantidade de litros, que foi a situação, ou uma quantidade de pão de queijo, que a gente foi a situação inicial que a gente viu, quantidade de pão de queijo comprada, eu vou ter que ter um valor associado a ele, ou, dado uma quantidade de pão de queijo ou litro de combustível que eu comprei no posto, dá dois valores distintos. Aí não vai ser função. Entendido? Belezinha? Então existe uma relação de dependência, grandezas. Eu acho que ficou bem claro, né, galera? Se não ficou bem claro, se tiver alguma dúvida, coloca no comentário aí do vídeo. Vamos trocar ideia, maroto? Show de bola? Então, para finalizar essa parte do vídeo, vamos fazer um exercício? Então vamos lá, ó, vamos praticar. Então tá aqui, ó. Eu quero que você dê uma pausa no vídeo rapidinho. Tenta resolver as questões, definindo o que vai ser função, o que não vai ser função em cada um dos diagramas. E daqui a pouco a gente vai responder, viu? Então pausa. Pausou? Então vamos responder naquele pique? Show de bola. Letra A. Vai ser função ou não vai ser função, galera? Letra A. É ou não é? É função, né? Ó, todos os elementos aqui, ó, se relacionam com alguém daqui, e essa relação não é uma relação dupla. Aqui, ó, é função ou não é função? É função na letra B, ó. Todos os pontos se relacionam com pelo menos com alguém daqui, essa relação saindo daqui da dominante não é dupla, é sempre unívoca. Aí vamos para a letra C. Opa, a letra C não é função, né? Ó, tem um cara sozinho aqui, ó. Tá bom? Ó, tá até um cara sozinho aqui na dependente, mas a dependente pode ter elemento sozinho. O que não pode ter elemento sozinho é na dominante. Então, não função. Show? Aqui, ó. Nossa, você tem uma cara de não função, né? Mas é função. Vamos ver se ela segue as regras que a gente determinou. Primeira regra, tem alguém sozinho? Não tem ninguém sozinho. Além de não ter ninguém sozinho, todos os elementos se relacionam com apenas um daqui, ó. Esse aqui se relaciona com todos de lá. Mas daqui apenas com um daqui, ó. A setinha tem sentido único. Uma outra forma de ver isso é ver se saindo da dominante tem algum Vzinho, ó. Se tiver algum Vzinho saindo da dominante, que é o que vai acontecer aqui, ó, ela deixa de ser função, beleza? Então aqui é função. Essa aqui é bem parecida com essa, né? Só invertir os pontos, funçãozinha fácil, tranquila. E aqui, ó, além de ter um elemento sozinho, um dos elementos se relaciona com dois aqui da dependente, que eu chamo também de chegada, viu? Não usei esse termo, é um termo mais comum, inclusive, que os professores de matemática usam, mas eu gosto de usar o termo dependente e dominante. Fica mais fácil do estudante entender, ao meu ver. Não julgando os outros professores, obviamente. E aqui não é função. Show de bola? Quem conseguiu responder, espero que tenha gabaritado. Então é isso, galera. A parte 1 da nossa aula finalizou. Deixa eu só sair aqui rapidinho. Então vamos lá, finalizamos a nossa aula. Até o próximo rolê, até o próximo corte, tá bom? Curta, comente, compartilhe, o famoso 3Cs, tá bom? Se inscreva no canal, eu vou estar lançando bastante vídeo nesse período final ali, que antecede o Enem, para você chegar no Enem, assim, brabos, esbagaçando mesmo. Se possível, me segue lá no Instagram, eu sempre vou compartilhar lá dicas maneiras, tá bom? Se você tiver interesse, inclusive, de aprofundar os seus estudos, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, a gente pode criar um plano de aula maneiro para você. Entendido? Show de bola? Então finalizamos aí, matemática é o papo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, galera. Parte 1 do vídeo sobre funções finalizado. Show de bola. Até a próxima.